E nós vamos iniciar o capítulo 6 de Igeret HaTeshuvah, da Carta para o Arrependimento, terceira parte do Tânia. Nós vimos que no capítulo 4 o Alter Rebbe nos trouxe um questionamento quando ele começou a explicar o conceito de karet, aquele corte da alma, morte por excisão. Então, nós vimos que em épocas antigas, na época do Beit HaMikdash, quando tínhamos o templo sagrado de pé em Jerusalém, de fato, quem cometia um pecado grave, passível de pena de karet, não sobrevivia, não passava de 50 anos de idade, não vivia mais do que isso. Mas em contraste com isso, diz o Alter Rebbe, como nós podemos explicar aquilo que a gente constata hoje em dia, e já de longo tempo, que nós vemos, infelizmente, muitas e muitas pessoas que transgridem esse tipo de pecado grave, vários pecados na Torá que são passíveis dessa punição grave de karet, de corte da alma, e mesmo assim elas têm longevidade. E não só que elas têm uma longa vida, têm uma vida boa, não é? Tem uma vida longa e agradável. Então, como explicar isso? Como se entende isso? Então ele nos disse que para entender o significado de tudo isso, isso está ligado com o conceito de teshuvah. Primeiro era necessário entender o que significa de fato o karet, e por que, o que significa a palavra karet em hebraico literalmente significa corte, excisão, corte da alma. Então, para nos explicar de acordo com o conteúdo, o significado mais místico, o conceito da teshuvah, primeiro o Alter Rebbe ele nos explica qual é o nível espiritual elevadíssimo da própria alma divina, da alma sagrada, de onde ela é proveniente, o que ela contém, como ela contém dentro de si o próprio tetragrama, com tudo que está simbolizado no tetragrama, no nome sagrado de Deus, as 10 sefirot, que tem o seu equivalente nos 10 poderes da alma, etc. E como a alma tem características únicas, diferente de todas as criaturas do universo, que foram criadas na metáfora do Gênesis, na metáfora da Torá, foram criadas apenas pela palavra divina, pelo sopro da palavra. Em contraste a isso, a única criação que é derivada do sopro divino, daquilo representando, simbolizando, metaforicamente, aquilo que vem das profundezas do âmago, é apenas e tão somente a alma divina. Ela é derivada do sopro divino, ou seja, ela vem das profundezas da divindade. Paralelamente, todas as outras criaturas, elas estão associadas ao nome divino Elohim, que é um nome que indica condensação e ocultação. E, em contraste a isso, a alma está ligada com o nome Havaiá, com o tetragrama, que é o nome essencial de Deus, é o nome que demonstra a essência divina. Então, primeiro nós vimos a elevação, a qualidade especial e única da alma. Em seguida nós vimos o que acontece quando há um pecado, o quanto isso afeta e prejudica a alma. Ou seja, a alma tem toda essa virtude, essa qualidade especial, mas quando ocorre um pecado, isso fere espiritualmente a alma, isso prejudica a sua elevação. E a tal ponto que existem esses pecados graves que são passíveis de esse chamado corte da alma, que representa uma desconexão, né, entre a alma incorporada, entre a partícula da alma que está encarnada aqui no corpo físico, com a sua matriz elevada nas alturas celestiais e espirituais, que é parte da essência de Deus. Então se corta o vínculo, se arrebenta-se aqui o contato desse cabo de união, de ligação entre a alma encarnada e incorporada e a matriz da alma. Então, isso que ele nos diz, que a alma, na sua essência, no seu lado mais profundo e elevado, ela contém uma partícula da própria divindade, da parte mais profunda, por assim dizer, do âmago da essência de Deus. Porém, quando se comete essa transgressão grave, arrebenta-se o contato da alma encarnada com esse nível elevadíssimo que a alma tem no seu plano original.
porque esse vínculo, para ser mantido, administrado, ele só pode ser mantido através do cumprimento de Torá e das mitzvot. Se há o inverso, se a vontade divina aqui é contrariada, então se arrebenta esse contato, se rompe essa conexão. Isso que nós explicamos nos capítulos anteriores. E agora o Alter Rebbe vai nos explicar que isso essencialmente ou acentuadamente ocorria na época que nós tínhamos o Beit HaMikdash, porque quando tínhamos o Beit HaMikdash de pé, o templo sagrado, isso irradiava espiritualidade para o mundo todo de forma geral e particularmente para o povo de Israel. Mas ainda na Terra Santa, isso deixava as pessoas num nível espiritual bem mais elevado, permanentemente num nível espiritual bem mais elevado que o nosso, quando estamos na época da Galuta, ou quando estamos desprovidos do Beit HaMikdash, quando não temos o templo sagrado de pé, mesmo estando na Terra Santa, em Israel, mas sem o Beit HaMikdash, o que produzia essa elevação espiritual para as pessoas e para o mundo todo era o Beit HaMikdash com os serviços sagrados, os rituais que lá eram feitos. Não é? Porém, na época do Galut, na época de exílio ou diáspora, ou quando não temos o Beit HaMikdash, nós continuamos, é claro, a receber vitalidade ou fluxo vital de Deus. Porém, esse fluxo vem diminuído, ele vem condensado, ele vem num nível inferior, abaixo daquele fluxo vital que recebíamos na época do Beit HaMikdash. Por isso também a nossa espiritualidade, a nossa capacidade espiritual, o nosso alcance espiritual, quando não temos o Beit HaMikdash, é bem menor, é inferior à época que vigorava o templo. Então ele nos diz, nós continuamos obtendo vitalidade de Deus, sem dúvida, mas assim como, por exemplo, o reino animal, também os animais eles têm vida orgânica, se movimentam, crescem, reproduzem, ou o que for. Porém, é um tipo de vitalidade bem abaixo da vitalidade presente no ser humano. Ele nos diz que na mesma proporção, considerando essa mesma diferença incomparável da vitalidade presente nos animais em relação à vitalidade presente no ser humano, assim também é em termos espirituais a diferença do fluxo vital presente em nós hoje em dia, quando não temos o Beit HaMikdash, em comparação ao fluxo vital divino que se manifestava dentro de nós quando sim havia o Beit HaMikdash. Então era uma situação completamente diferente. O status quo do ser humano, da humanidade, particularmente de Bnei Israel, quando o Beit HaMikdash está de pé, é completamente distinto, é muito mais elevado do que aquilo que nós vivenciamos e conhecemos hoje. Por isso também ele vai nos dizer, ele vai nos explicar em relação ao conceito de Karet. Ele nos diz que esse tipo de vitalidade, ou seja, já que hoje em dia nós não temos, na ausência do Beit HaMikdash, o tipo de vitalidade que nós recebemos é bem mais inferior. Assim como os animais também têm vitalidade. Então ele diz, esse tipo de vitalidade pode continuar sendo obtido, nós podemos continuar recebendo de cima, mesmo depois de ter transgredido uma falha grave, um pecado grave, até passível de karet, de corte da alma, de excisão. De fato, rompeu-se aqui o cabo de conexão, a conexão com a fonte matriz da alma, mas então a vitalidade espiritual elevada, ela fica sem possibilidade de chegar, porque não há mais o contato, mas essa vida orgânica, essa sobrevida, dessa maneira, assim como os animais recebem, também a pessoa pode continuar recebendo e assim viver mais do que 50 anos e até viver bem, como ele vai nos explicar. Vamos vendo nas próprias palavras do Alter Rebbe, então no capítulo 6, Omnam zeu bisman shehayu Israel bemadriga elionah, כשהייתה שכינה שורה בישראל בבית המקדש, ואז לא היו מקבלים חיות לגופם רק על ידי נפש האלוקית לבדה,
מבחינת פנימיות השפע שמשפיע אין סוף ברוך הוא על ידי שם הוויה ברוך הוא כנ"ל. Então explicando por que na época que havia Beit HaMikdash uma pessoa que cometeu um pecado passível de caret não vivia mais do que 50 anos. Então ele nos diz que essa morte física resultante do caret, porém, só ocorria nas antigas gerações, quando o povo judeu estava em um nível espiritual elevado. E quando a Shekhinah é a presença divina, repousava em Israel de forma revelada, evidente, no templo sagrado em Jerusalém. Então, daí ocorria isso que então, graças ao alto nível espiritual em que se encontravam, na época do Beit HaMikdash, os israelitas só recebiam energia para o seu corpo, até para o corpo físico, até a energia física orgânica, ela vinha por intermédio da alma divina unicamente. Isto é, de um fluxo profundo vindo do abençoado infinito através do tetragrama, conforme mencionado acima. Capítulo 4. Ou seja, na realidade, quem se recorda ou quem estudou conosco a primeira parte do Tanya Likutei Amarim, sabe que além da alma divina nós temos também a chamada alma animal, a alma orgânica, que ela é responsável pelas funções vitais do ser humano. Ou seja, a alma divina é uma essência espiritual, é uma partícula da própria divindade. Por outro lado, o corpo é um corpo físico, composto de matéria física. E como conciliar ou como juntar uma essência espiritual como a alma divina com um corpo físico? Então, na realidade, aqui existe um intermediário atuando entre ambos. Quem é esse intermediário? É a alma orgânica, chamada alma animal orgânica que existe dentro de nós. Portanto, a vitalidade que a pessoa recebe no seu corpo, isso vem através da alma animal orgânica. Porém, ele nos fala aqui que na época do Beit HaMikdash, na época que tínhamos o templo sagrado de pé, isso trazia uma espiritualidade mais elevada para o mundo todo, para toda a humanidade, para todos os seres humanos, particularmente para Yehudim também. Então, o que ocorria? A própria vitalidade física do nosso corpo, ela era proveniente, era derivada até de uma forma mais direta da alma divina, da alma sagrada. E essa alma divina que contém dentro de si os elementos do tetragrama, do nome sagrado de Deus, etc., era isso que dava vida e, portanto, impactava e influenciava o próprio corpo físico também. Então, em todos os aspectos, nós estávamos num plano mais elevado, ou seja, não só em função da alma divina que tinha mais recursos à sua disposição, etc., mas o próprio corpo físico também era mais elevado, por receber o fluxo vital de uma forma mais direta da alma divina, mais do que somente pela alma animal orgânica. Tudo isso era na época que tínhamos o Beit HaMikdash de pé, e disso a gente pode imaginar a importância do templo sagrado para o mundo, para a humanidade, etc. אך לאחר שירדו ממדרגתם וגרמו במעשיהם סוד גלות השכינה, כמו שכתוב, ובפשעיכם שולחה עמכם. Porém, nos diz o Alter Rebbe, isso mudou, tudo isso mudou depois que o nível espiritual dos filhos de Israel declinou com a destruição do templo, que foi causada pelos pecados, etc., e eles causaram por meio de suas ações negativas aquilo que é conhecido na Kabbalah, o místico exílio da Shekhinah. Ou seja, não somente o povo de Israel, o Beit HaMikdash foi destruído e o povo de Israel foi banido, foi mandado para o exílio, foi para uma longa diáspora depois da destruição do segundo Beit HaMikdash particularmente. Mas ele nos diz, está escrito nos livros
explicado mais na Kabbalah, nos livros místicos, que é o conceito de Shchinta Begaluta, Galuta Shekhinah, o exílio da Shekhinah, por assim dizer, a Shekhinah é a presença divina, por assim dizer, em solidariedade a nós. Deus também nos acompanha no exílio, ou como dizendo, não é apenas o povo de Israel se encontra no exílio, na ausência, já que Deus está homeless, está sem casa, o Beit HaMikdash foi destruído, o templo sagrado foi destruído, então se fala que Deus também, a Shekhinah também está exilada, também foi banida e também está no exílio. Então se fala que isso é o segredo místico do exílio da Shekhinah. O que significa? Deus é onipresente, Deus está em todo lugar, Deus é todo-poderoso, onipotente, então... Mas é um exílio que ele se autossubmete. Quando o povo de Israel está no exílio, então existe também o exílio da Shekhinah. Então isso pode parecer surpreendente ou enfim, curioso, etc. Mas ele nos diz que isso é um segredo místico do chamado exílio da Shekhinah. Como está escrito, assim fala o profeta Isaías 51, por causa das vossas transgressões, se referindo aos filhos de Israel, vossa mãe foi banida. Então, vossa mãe aqui faz alusão à Shekhinah, a presença divina, assim como a mãe alimenta os filhos da mesma forma. A fonte do nosso fluxo vital é a Shekhinah, é a presença divina. Quando o povo de Israel comete os pecados e é exilado, é banido, a própria Shekhinah também vai para o exílio, ela também se encontra num estado de exílio. Então, isso ele nos fala quando nós caímos no do nosso nível espiritual original. Então isso causa e provoca também, por assim dizer, a queda da Shekhinah, o exílio da Shekhinah, conforme diz o versículo. Já que a Shekhinah é como nossa mãe, né, que nos alimenta, de onde vem a nossa vitalidade, então através dos nossos pecados, quando nós, os filhos, vamos para o exílio, a Shekhinah nos acompanha, a mãe também, ela, mesmo que ela não é a culpada, não foi ela que pecou, nós, os filhos, que pecamos, mas ela nos acompanha no exílio. O que isso significa? O que essa metáfora mística quer representar, o que ela quer nos transmitir? Explica o Alter Rebbe: Dehainu sheyarda ashpaat bechinat heitata anal benishtal shela mimadrega lemadrega lemata mata ad shenitlapsha ashpaata be'eser sfirot denoga hamashpiot shefa vechayut על ידי המזלות וכל צבא השמיים והשרים שעליהם לכל החי הגשמיש בעולם הזה וגם לכל הצומח, כמאמר רבותינו ז"ל, אין לך כל עשב מלמטה שאין לו מזל וכולי. Traduzindo, no que consiste esse galuta Shekhinah, esse exílio da Shekhinah, no momento que nós temos essa derrocada, essa decadência espiritual causada pelos pecados, quando nós vamos para o exílio, a Shekhinah também vai para o exílio. O que significa? Ele nos diz que isso quer dizer que o fluxo energético do rei inferior, o rei inferior é a segunda vez que aparece a letra rei no tetragrama, aquilo que foi mencionado acima nos capítulos anteriores 4 e 5, foi rebaixado múltiplas vezes em uma cadeia descendente de eventos, até a energia do segundo rei do tetragrama ser filtrada através das 10 sefirot, ou energias de Noga, ou seja, a letra rei, chamada letra rei inferior, a segunda letra rei do tetragrama, na sefirot, ela representa a sefirá de Malchut, realeza. E é sabido que dessa Sefirah de Malchut emana a vitalidade e o fluxo vital para o mundo todo, para todo o universo. Malchutcha, Malchut Kol Olamim, da realeza de Deus de Malchut, disso vem para Kol Olamim, para todos os mundos, para todo o universo, com todos os seres e criaturas, é derivada a vitalidade, fluxo vital, a energia que lhes dá existência, que lhes mantém vivos, etc. Então tudo isso vem da Sefirah de Malchut, que é chamada Shekhinah,
a letra rei final do tetragrama, isso faz alusão a Shekhinah. E aqui o que significa que quando houve pecado, ou seja, quando Yehudim cometeram pecados que acarretou o exílio deles, eles foram banidos da Terra Santa, a destruição do Beit HaMikdash. Então se fala o que aconteceu, um deslocamento, ou seja, o nome de Deus, o nome sagrado, o tetragrama tem que estar completo. Mas aqui houve uma queda, como um deslocamento, desprendeu-se, por assim dizer, entre aspas, uma letra do tetragrama. Qual letra? A última letra rei. A letra rei final, a segunda letra rei que aparece no tetragrama, que simboliza a Shekhinah, que simboliza a Sefirah de Malchut, o atributo de realeza, do qual emana todo o fluxo vital para toda a humanidade e todas as criaturas. Isso também foi banido. O que quer dizer foi banido? Por assim dizer, se desprendeu do resto do nome de Deus, da fonte anterior ou superior de energia, simbolizadas nas letras Yud, Kei, Vav, nas 3 letras anteriores. E ele nos diz onde caiu, onde tombou essa letra, entre aspas, essa letra rei, esse fluxo. Então ele nos diz, assim como há uma decadência espiritual para as almas de Israel quando elas vão para o exílio, o mesmo ocorre acima quando essa letra rei, ou essa energia divina contida dentro dela, simbolizada na letra rei final do tetragrama, ela também sofre uma queda, foi rebaixada múltiplas vezes, uma grande e acentuada queda, sendo rebaixada em termos espirituais múltiplas vezes, em uma cadeia descendente de eventos. Esses eventos são eventos de encobrimento, de ocultação, tzimtzumim e condensações, etc., até a energia do segundo rei do tetragrama, que é a fonte de energia das nossas almas, do mundo, da criação, até ela acabar, ela vai descendo tanto, se condensando, se ocultando, até ser filtrada através das 10 sefirot, que são energias de Noga, até chegar num plano bem mais baixo e inferior, que essa energia acaba sendo direcionada ou canalizada para as 10 sefirot de Noga. O que é Noga? Noga significa brilho, luminosidade, mas nós sabemos que Noga está associado a uma clipá, uma chamada casca. Casca, na linguagem cabalística, é uma metáfora que se utiliza para dizer que algo está encobrindo sobre a divindade, algo está ocultando a espiritualidade, a divindade encobrindo a essência. Por isso é chamado uma casca, e por isso as forças do mal, as forças negativas, são chamadas de klipot, de cascas, que elas encobrem e ocultam a divindade, encobrem a verdade. Existem as chamadas 3 klipot impuras, que são a fonte de existência de todo o mal no mundo, no universo, de todas as criaturas más, de todos os acontecimentos negativos, etc., de todas as coisas impuras, de todas as coisas proibitivas, do mal, do imoral. Isso é derivado das 3 klipot impuras, completamente impuras, que elas não têm como ser elevadas, como ser retificadas, consertadas, porque isso definitivamente é o mal. Mas existe algo intermediário entre o bem e o mal, que é aquilo que é chamado de klipat noga. É como é uma clipá, é uma casca, porém ela tem ainda uma luminosidade, ela tem um potencial de brilho. Klipat Noga seria como um ponto intermediário e neutro. Na verdade, ela possui dentro de si tanto o bem como também o mal, mas de forma potencial, dependendo, ou seja, de forma latente, estão presentes nelas tanto na Klipat Noga, tanto o bem como o mal, dependendo de como vai ser utilizada aquela energia. Então isso pode se converter em algo totalmente positivo, do lado do bem, ou se for mal aproveitado, mal direcionado, vai acabar se tornando algo completamente mal. Então isso, por exemplo, seriam coisas que por si só não são proibidas, como estudamos na primeira parte do Tânia. Isso pode ser um alimento, pode ser um trabalho, um lucro, um ganho que a pessoa tem, né, de forma honesta, etc. Então nisso não há nada de errado. Isso por si só não é algo mal. Porém, se a pessoa fizer isso só a bel prazer, ou só para engrandecer o seu ego,
ou só para fazer uma utilização que acabe sendo negativa daquilo que ele ganhou, recebeu, enfim. Então ele vai acabar direcionando isso para o lado mal. Então ele nos fala o que aconteceu no exílio da Shekhinah, quando essa letra rei também tem esse deslocamento, essa queda, por assim dizer, significa que o fluxo da Shekhinah, que antes era algo essencialmente sagrado e somente sagrado, depois de muitas condensações, de muitos eventos de descidas, ele acaba descendo até ser canalizado, até ser investido nas 10 sefirot de Noga, e daí ele já está, essa energia já se encontra num terreno perigoso, por assim dizer, porque Noga ainda é chamado um brilho, mas também tem a ver com a Klipá, e na verdade a fonte que alimenta, a fonte de alimentação da energia vital do mal, das chamadas 3 Klipot impuras, é aquilo vem de Noga. Tudo tem um intermediário, não é? Então do bem não vai surgir o mal de forma direta, porque são duas coisas totalmente paradoxais, antagônicas. Então primeiro essa energia vital, sagrada, ela vai sendo condensada, limitada, ocultada, etc., até poder chegar nessa zona neutra chamada Klipat Noga, as 10 sefirot, 10 energias de Noga, mas que elas potencialmente, de forma latente, já possuem também a possibilidade de surgimento do mal, e elas acabam sendo a fonte, de fato, do surgimento das klipot totalmente impuras e negativas. Então ele nos diz que no momento da destruição do templo, a partir da destruição do templo, do exílio da Shekhinah, então esse próprio fluxo divino que dá existência ao mundo, aos seres, às criaturas, ele também tem essa queda, por assim dizer, e ele também chega até o campo do mal, dando origem, dando mais força, intensidade, possibilidade de intensidade e de vigor ao campo das klipot, passando pela klipat noga. Então, isso nos diz o Alter Rebbe, então, em uma cadeia descendente de eventos, até a energia do segundo rei do tetragrama ser filtrada através das 10 sefirot, energias de Noga. Ele nos fala o que acontece então. Antes disso, as 10 sefirot de Noga, como nós falamos, Noga por si só ainda é uma área neutra, não é algo mau. Mas ele tem já de forma latente o potencial de dar vazão, surgimento a algo mal, negativo, como acaba ocorrendo de fato. Então, essas 10 sefirot de Noga já forneciam o fluxo de energia vital às criaturas do mundo, não criaturas más ou ruins, mas as criaturas em geral, as constelações e todos os corpos celestes e aos anjos encarregados deles, que fornecem o fluxo energético a todo ser vivo neste mundo físico, como se diz, todo ser, criatura tem, por assim dizer, o seu anjo da guarda, tem a sua fonte espiritual. Então dessa irradiação, dessa energia vital divina, vem a vitalidade e a existência de todos os seres e criaturas, seja astros celestiais, seja seres angelicais, e seja os seres terrestres, até a vegetação, tudo tem a sua fonte espiritual, até um fiapo de grama aqui também tem, se não chamar o seu anjo da guarda, mas a sua fonte espiritual, conforme o ensinamento dos nossos sábios, assim eles dizem no Midrash, não há folha de gramínea embaixo que não tenha um mazal, e o mazal aqui seria a energia espiritual, que a toque e diga, cresce. Então, o crescimento de tudo, a evolução de todos os seres físicos, até de um fio de grama, o que for, de um vegetal, isso é derivado, está associado ao seu mazal, à sua energia espiritual que lhe corresponde. E essa energia espiritual que vivifica, que energiza todos os seres e criaturas do nosso mundo, do nosso universo,
tanto os seres espirituais como também os seres, como ele mencionou, anjos, ou seres celestiais, como astros, como também até vegetais, animais, etc. Tudo isso vem das 10 sefirot de Noga. Daquelas 10 sefirot, quando elas já têm, como nós falamos, Noga tem a possibilidade, dentro de si ela já contém a possibilidade tanto de bem, como também do contrário, do mal. Então ele nos fala que, em geral, o fluxo de energia vital que vem para o nosso mundo, na verdade isso acontecia mesmo quando nós tínhamos o Beit HaMikdash, fluxo vital que chegava até todas as criaturas, etc., vinha e passava pelo Klipat Noga, por essa clipá, por essa casca translúcida, essa casca que ainda tem um potencial de luminosidade, chamada Noga. Porém, se fala que Neshamot Israel, as almas de Israel, na época do Beit HaMikdash, recebiam a sua vitalidade diferente de outros seres e criaturas através do Beit HaMikdash, através dos rituais sagrados que lá eram realizados. Eles recebiam a sua energia vital diretamente do nome Havaye, do tetragrama, ou seja, de uma fonte mais elevada, mais espiritualizada, de uma fonte que possui dentro de si apenas e tão somente o bem e o sagrado. O que acontece, porém, na época do Galut, na época do exílio? Se fala que na época do exílio, essa influência, esse fluxo vital derivado da letra Rei inferior, do tetragrama da segunda letra Rei, do nome Havaiá, que é a fonte também do fluxo vital que vem para Israel. Então ele nos diz, a partir da destruição do templo, na ausência do templo, o fluxo vital que chega para Israel também acaba passando pelas 10 sefirot de Noga. E como nós falamos, Noga já é uma clipá, já é uma casca, ou seja, aqui já há menos divindade explícita, não só que há menos, há muita ocultação, há muito encobrimento, então isso já vem, por assim dizer, filtrado, impactado, diminuído, condensado. Nos fala que depois da destruição do Beit HaMikdash e do subsequente exílio de Israel, então o seu fluxo vital de existência mesmo de Israel também passa a vir por intermédio das 10 sefirot de Noga, ou seja, já é bem mais limitado e condensado, o que limita de sobremaneira a espiritualidade, o poder espiritual, etc. Ou seja, ele nos diz que a partir de então, mesmo para todo Israel, esse fluxo vital, ele se equipara àquele que é emanado, que é transmitido para todos os outros seres e criaturas. Ele nos diz, uma vez que esse fluxo da letra Rei final, a partir do exílio de Israel, com o segredo místico do exílio da Shekhinah, ele se encontra rebaixado, se encontra investido nas 10 sefirot de Noga. Então ele vai nos dizer que nesse instante, quando o fluxo vem dessa forma, ele pode alimentar e pode vivificar também o pecador, até o pecador mais grave, ou até aquele que cometeu um pecado passível até de caret, de corte da alma, de tão grave que é em termos espirituais. Por quê? Porque aqui a pessoa já não está recebendo um fluxo espiritual elevado, puro, etc., que não pode ser contaminado, que tem coisas que interferem, que obstroem. Ele diz, não, já que ele está recebendo um fluxo vital semelhante, talvez aquele do animal, até do animal predador, que come e devora outros, ou que não é cruel. Se aquele animal pode receber um fluxo vital e viver forte, gordo, robusto e durante muito tempo, então diz, nessa situação, quando o fluxo vital já não está vindo diretamente, já não está sendo derivado
do campo da Kedushá, do tetragrama, de forma direta, mas sim passando pela Klipat Noga, pela Sefirot de Noga, essa Sefirot que já tem a ver com a Klipá, com a casca, com o encobrimento da divindade, ocultação total da divindade, com um campo que já alimenta, não só tem o potencial de alimentar não só o bem, mas também o mal. Então, nessas circunstâncias, nessa situação, esse tipo de fluxo vital energético, mesmo o pecador ou o pecador mais grave também pode obter e continuar obtendo e sobreviver e levar uma longa vida e até boa e tranquila. Isso que ele nos explica, Ve'azai yachol gam achote uposhei Israel lekabel chayut legufam venafsham abahamit כמו שאר בעלי חיים ממש, como שכתוב, נמשל כבהמות נדמו. Assim, durante o exílio, nessa situação de exílio, mesmo pessoas que transgridem, pessoas pecadoras, e se juntam aos pecadores de Israel, recebem energia para o seu corpo, diferente de como era na época do Beit HaMikdash, que dissemos que a energia para o próprio corpo era derivada da alma divina. Agora, nessa situação, esses pecadores recebem energia para o seu corpo e sua alma animal exatamente da mesma forma que os outros seres vivos, do reino animal, vegetal. Como está escrito em Salmos 49:13, ele se assemelha a animais condenados. Assim como o animal ele vive, pode viver bem e tranquilo, da mesma forma o pecador, nessa época, já que o tipo de fluxo de energia vital que ele recebe é desse nível, desse grau mais inferior, semelhante àquele que outros seres, mesmo animais, recebem, então ele também pode receber isso e viver às custas disso. Então ele nos diz, ele está aqui nos explicando, assim como, por exemplo, os animais, pode ser até um animal doméstico, bonzinho, etc., mas os animais eles não têm vínculo com Deus, eles não têm uma ligação profunda com o divino, etc., e por isso a sua vitalidade, a sua energia vital, a sua existência não é proveniente de esferas espirituais elevadas, mas sim, como nós falamos, a sua vitalidade é derivada da energia de Noga, das Sefirot de Noga, que são a fonte energética do mundo, etc. Da mesma forma ele diz que desse nível, nesse tipo de categoria, desse tipo de energia, pode usufruir também o Israel, o Yehudi, mesmo aquele que é um pecador e um grave pecador. E aqui é interessante ou necessário esclarecer que na realidade não significa que o Yehudi ou o pecador ele está recebendo o mesmo tipo de energia vital que o animal. Não, porque os animais eles recebem a sua energia vital, como nós falamos, diretamente das 10 sefirot, 10 energias de Noga. Por outro lado, se diz que o Yehudi, o Israel, ele recebe a sua vitalidade, mesmo na época do Galut, do exílio, ele continua recebendo sua energia vital do nome Havaiá, do tetragrama, e o tetragrama que está presente na sua alma divina, porque mesmo com o exílio, mesmo na situação de exílio, nós continuamos sendo portadores de uma alma espiritual, de uma alma divina. E essa alma divina está presente mesmo nos grandes pecadores ou nos piores pecadores. E essa alma divina recebe, ela contém dentro de si, como nós falamos, que é parte de uma partícula da divindade. Israel, Hevel Nachalato, é uma parte da possessão divina, ela possui dentro de si essas 10 sefirot, essas características do tetragrama. Apenas que se diz que aqui é como se essa energia do tetragrama ela não flui de forma direta e única, mas sim ela é filtrada, ela tem que passar pelas 10 sefirot de Noga. Os animais, vegetais, etc., eles recebem toda a sua energia vital diretamente da sefirot de Noga e não acima disso. Por outro lado, aqui ele fala que Israel eles recebem sua energia e continuam mesmo na época do Galut, e mesmo o pecador e o grande pecador que cometeu pecados de careta, ele continua recebendo sua energia do nome Havaiá a partir da alma divina. Só que aqui essa energia ela tem que passar, tem que ser filtrada e diminuída, condensada, passando pelas 10 sefirot de Noga.
Por isso ele diz, uma vez que essa energia foi condensada, etc., ou seja, o nível espiritual elevado do tetragrama, isso não combina, não é até inconciliável com os pecados, e os pecados graves. Se há um pecado de caret, passível de excisão, de corte da alma, que corta a conexão, rompe o cabo, por assim chamar, então de fato a pessoa não continua vivendo dessa energia elevadíssima, já que ele aqui rompeu o cabo, então simplesmente ele não iria sobreviver, não iria passar dos 50 anos. Mas ele nos diz, já que hoje essa energia não está no seu estado original e único, mas ela foi direcionada e ela tem que passar pelas 10 sefirot de Noga, que acabam alimentando todos os seres e criaturas de todas as categorias. Então ele nos diz, desse tipo de energia nessa categoria, até mesmo o pecador pode usufruir e pode se utilizar, e é disso que ele vive e sobrevive, pode ter até longevidade. Agora ele nos acrescenta algo adicional, não só que ele também pode viver e pode continuar vivendo e pode chegar até a ter longa vida, que nos acrescenta uma novidade adicional. Ele até é capaz de viver melhor do que os outros. Ele é capaz de sair ainda momentaneamente ganhando, lucrando, faturando a partir disso. Ele pode sair ainda mais beneficiado. Ou seja, não só que ele vive e sobrevive, ele ainda se sai melhor. Como? Então, isso que ele vai nos explicar agora, que não só que ele vive ou recebe energia vital assim como o reino animal recebe, mas muito mais do que isso, ve'adraba beyeter seet veyeter os. E ele vai nos explicar o motivo al pi hamevuar mizohar hakadosh parshat pikudei shekol shefa vechayut nishpaot laadam hatachton בשעה ורגע שעושה הרע בעיני השם, במעשה או בדיבור, או בהרהורי עבירה וכולי, הכל נשפע לו מהיכלות הסטרא אחרא, המבוארים שם בזוהר הקדוש, traduzindo. Então, não só que ele pode sobreviver na época do exílio, mesmo tendo pecado ou cometido pecados graves, mais do que isso, usufruindo daquela energia que vem de Klipat Noga, que lá não há tanta seleção, nem julgamento, nem critério, isso é dado para todo ser e qualquer criatura do jeito que se encontra. Ele nos diz mais do que isso, ele ainda é capaz de faturar uma porção grande. Ao contrário, os indivíduos puníveis com caret podem receber seu fluxo energético mais intensamente. Não só que eles estão habilitados a continuar vivendo, ou mais de 50 anos ou longa vida, mas eles ainda podem receber um fluxo maior, mais intenso, com mais força e mais poder. E, portanto, ter aquela vida longa e feliz que o Alter Rebbe mencionou nos capítulos anteriores. Por que que isso acontece? Conforme explicado pelo sagrado Zohar, se explica na Kabbalah, quando o Zohar explica no comentário sobre a porção da Torá Pekudei, lá ele explica que todo o fluxo energético que o sujeito recebe neste mundo aqui embaixo, nós só vivemos aqui cada instante, cada momento que vivemos, que respiramos, é em função da energia vital que emana de Deus, que nos mantém vivos e existentes, não é? Todo o fluxo energético que o sujeito recebe neste mundo aqui embaixo, no exato instante em que peca, até mesmo no momento que a pessoa está fazendo mal, produzindo mal, agindo negativamente, contrariando a vontade de Deus, mesmo no momento que a pessoa está pecando, naquele mesmo instante, ele só está pecando porque ele tem força para pecar, e essa força de onde ele recebe? Da energia vital divina. Ele nos diz, no exato instante em que peca e faz o mal aos olhos de Deus, transgredindo em ação, em fala ou em pensamento, ordens da Torá. No pensamento seria o cogitar um pecado, etc. Nesse exato momento que a pessoa está contrariando a vontade de Deus, está agindo contra Deus, está ignorando a ordem divina, etc., nesse momento ele está recebendo energia vital. Deus é a fonte de vitalidade, Deus é a fonte de toda a energia e a única fonte. Porém, ele nos diz, então mesmo na hora do pecado, quer dizer, um paradoxo, ele está fazendo tudo contrário a Deus, contrário à vontade de Deus,
mas Deus aqui não está... Sabe o que? Já que ele está me contrariando, agindo contra a minha vontade, eu vou cortar o contato. Não é? Então não vamos mais falar com ele, não vamos mandar mais energia vital para ele. Então o balão esvaziaria instantaneamente. Mas aqui isso não acontece, Deus não interfere, ele continua fornecendo-lhe vitalidade mesmo para pecar e fazer o mal. Porém, ele vai nos esclarecer aqui que esse tipo de vitalidade que a pessoa está recebendo, esse tipo de energia vital que a pessoa recebe na hora que ele peca, que ele opta, escolhe pecar, é um tipo de vitalidade distinto que foi canalizado e direcionado para um outro lado. Então ele nos diz, nesse momento que a pessoa peca, a energia flui para ele, para o indivíduo, exclusivamente das câmaras da Sitra Achra. Sitra Achra é o chamado outro lado, o lado oposto a Kedushá, a santidade, como elucidado no Zohar. Ou seja, Deus que criou o bem como também o mal, para que houvesse livre-arbítrio. Se houvesse apenas o bem, então não haveria chance de fazer algo diferente, e se a pessoa iria fazer o bem por falta de opção, mas então ele não teria mérito nenhum. Não era isso que Deus queria que a pessoa escolhesse entre o bem e o mal. Para isso tinha que ter opções tanto de um como de outro, e que a pessoa soubesse escolher e optar pelo caminho certo. Por isso Deus criou, ele próprio criou o mal, e ele alimenta o mal, só que esse mal é alimentado pelas chamadas câmaras da Sitra Achra, por aquela energia residual, etc., que vem da divindade. Mas isso é contrário à vontade de Deus, porque Deus é a essência do bem, ele é bom e ele só quer o bem, por isso ele abomina o mal, ele não quer o mal. Mas, paradoxalmente, ele mesmo tem que dar vida e existência para o mal, porque ele é a única fonte de vida e existência. Como a gente já explicou na primeira parte do Tânia, tem aquela diferença quando uma pessoa dá um presente para um amigo, então ele dá cara a cara, olho no olho, com um sorriso no semblante, e dando um abraço, e ele dá com prazer e com satisfação. Por outro lado, às vezes por alguma força por algum motivo, por alguma circunstância, força de circunstância, a pessoa às vezes tem que dar algo para uma pessoa odiosa, para um inimigo, para alguém. Ele já tem que dar, então sabe o que? Ele joga por trás das costas, por cima dos ombros. Ele nem quer olhar para a cara dele. Ele vira a cara, vira o semblante, nem quer olhar para ele. Tudo bem, tem que chegar na mão dele e está aqui. Não é? Então, assim também se diz, existe uma diferença, como exemplo, não é? Para ilustrar o chamado fluxo vital divino, como ele vem para o tzadik, para a pessoa boa, para a pessoa correta, para as forças do bem. Isso vem de uma forma aprazível, prazerosa, porque Deus se identifica com isso, isso é o bem, isso é o que Deus deseja e quer. Por outro lado, nesse filme de mocinho e bandido, não é? Tem o vilão, tem o bandido, ou seja, ele também é um personagem, faz parte do cenário, faz parte do script, etc. Não é? Às vezes até para beneficiar o mocinho, para beneficiar, não é, aquele que é o bom, mas tem aqui o vilão. Não é? Então, nesse caso, ele também recebe a sua vitalidade de Deus, mas ele recebe algo residual, mínimo, porque ele é contrário à vontade divina, ele simboliza, ele personifica aquilo que Deus não quer, que é o mal. Então, aqui ele nos diz isso que acontece quando a pessoa está pecando, ela está pecando porque ela está viva. Quem está lhe dando vida? Deus. Mas dando vida para ele fazer o mal, que é o contrário do que Deus deseja, e não é para isso que ele foi criado com uma outra missão de fazer o bem, etc. Então por que Deus lhe dá vida e alimenta? Então ele diz o tipo de vitalidade, de energia vital que ele recebe, o pecador naquele instante, é uma vitalidade que flui para ele exclusivamente das câmaras da Sitra Achra, daquele fluxo vital que foi direcionado para alimentar as forças contrárias do outro lado oposto a Kedushá, como elucidado no Zohar. Ele nos diz, Ve'adam ubal bechira im lekabel ashpa'ato meichalot ha-sitra achra ou meichalot ha-kedusha shemehem nishpa'ot kol machshavot tovot u'kedushot וכו'.
o indivíduo possui livre-arbítrio. Então, você pode escolher de onde você quer receber a sua vitalidade. Onde você quer se conectar para receber a tua energia vital. Você quer estar conectado ao campo da Kedushá, ao campo do bem, aquele campo que é aprazível a Deus, que Deus identifica que Ele é o bom e etc. E receber o seu fluxo vital pelo nome Havaiá, através da alma divina, ou pelas forças representadas no tetragrama, presentes na alma divina, as forças do bem, ou se quer receber o seu fluxo vital da mesma forma que as aves de rapina, ou os animais predadores, ou as criaturas do mal, ou seres cruéis recebem, que isso é aquele resíduo que Deus queria que houvesse esse cenário com o bem e também com o mal. Então ele destacou uma cota de vitalidade, mesmo que isso é, por assim dizer, a contragosto, não é aquilo que ele gosta, mas tem que existir para que o jogo funcione nesses moldes. Essa é a regra da vida. Mas isso é contrário à vontade de Deus. Essas são as forças de energia da Sitra Achra. Então ele nos diz que o indivíduo possui livre-arbítrio para aceitar o fluxo completamente negativo das câmaras da Sitra Achra, que é o que acontece quando ele está agindo de forma pecaminosa, etc. Ou receber o fluxo das câmaras da santidade, que alimentam todos os bons pensamentos, etc. Todas as coisas boas, bons pensamentos, boas falas, boas ações, são alimentadas pelo campo da santidade. E existem essas duas opções, conforme ele diz, porque Deus fez um oposto ao outro. Nas palavras de Eclesiastes 7,14, Deus criou o mundo de forma equilibrada entre o bem e o mal, para não interferir no livre-arbítrio, para não forçar ou manipular nenhuma escolha, mas deixar a escolha a nosso critério. Então isso depende da pessoa, saber escolher. Quando a pessoa, Deus nos livre, está pensando pensamentos ruins, pecaminosos, ou falando coisas proibitivas, falando mal do outro, maledicência, fofoca, etc., ou fazendo coisas negativas, naquela hora a pessoa recebe a sua vitalidade, o seu fluxo vital das câmeras da Sitra Achra, daquela vitalidade que foi destacada para alimentar o mal, né? Mas que isso é contrário à vontade divina, etc. Enquanto que, ao ter pensamentos bons e positivos, se a pessoa se concentra na hora da reza, ou pensamentos de como fazer o bem para o próximo, etc., naquela hora ele está se conectando e recebendo a sua vitalidade do campo da Kedushá, do campo da santidade. והיכלות הסטרא אחרא מקבלים ויונקים חיותם מהתלבשות והשתלשלות השפע ד10 ספירות דנוגה הכלולה מבחינת טוב ורע, מבחינת עץ הדעת וכולי כנודע ליודעיכם. Ele nos diz, quando não há atividade pecaminosa, aqui nós temos mais uma vez que voltar e esclarecer, chamado Klipat Noga por si só ainda é um elemento neutro, que tem a possibilidade de bem e do mal. As três Klipot, já chamadas Sitra Achra, o lado oposto já é quando a coisa definitivamente está mal, caracterizada e definida como mal. Então ele nos diz, quando não há atividade pecaminosa, as câmaras da Sitra Achra geralmente recebem e sugam seu fluxo energético do que foi rebaixado e filtrado para dentro das 10 sefirot de Noga. Ou seja, elas recebem, como nós falamos, daquilo que é intermediário, chamado Klipat Noga, energia de Noga, que tem também o potencial do mal. Mas como nós falamos, Noga, que significa brilho, luz, não é completamente má. Ela contém bem e mal. De acordo com os livros místicos, como ele nos diz, possuindo a energia da árvore do conhecimento, isso está representado naquilo que nós encontramos no Gênesis sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Depende de como, quando for utilizado o fruto aqui, então pode ser bem ou pode ser mal, como é sabido pelos cabalistas. De qualquer forma, essa Klipat Noga, essa, por um lado é uma casca, mas que encobre, oculta a divindade, mas por outro lado ela ainda tem um brilho, uma luminosidade. Isso significa que ela tem
o potencial tanto de bem como de mal. Por isso, por mais que na realidade Klipat Noga está bem mais elevado, incomparavelmente do que as 3 Klipot impuras, do que as câmaras da Sitra Achra, do lado contrário do chá, que daí ele é totalmente mal, somente mal, definitivamente mal. Isso não acontece ainda com Klipat Noga. Porém, uma vez que nessa Klipat Noga já existe a fonte latente do mal, a possibilidade de surgir o mal, e a energia que desce depois para Sitra Achra, ela passa por essa Klipat Noga, vem dessa Klipat Noga. Por isso é possível, já que ela tem o potencial do mal latente dentro dela, é possível que dela acabe se derivando também o mal, ou seja, aquilo que vai descer e chegar até o lado oposto. E na próxima sessão ele vai nos explicar que na realidade quem atrai uma energia adicional da Klipat Noga para a Sitra Achra, para o campo definitivamente mal, é o pecador. Por isso ele recebe uma comissão, e uma boa comissão. As forças do mal alimentam ele, e com uma comissão grande, porque elas têm interesse de sugar mais, porque já que ele é portador de uma alma divina, e ele tem uma energia espiritual poderosíssima dentro de si, e por isso seus atos têm um impacto grande. Quando ele peca, quando ele direciona toda essa energia enorme que ele possui para, num primeiro momento, o campo de Klipat Noga, aquele campo intermediário, neutro, mas que já tem a possibilidade de mal, depois chegando ao próprio mal, então isso faz com que as forças do mal possam sugar energias maiores, adicionais do que aquilo que foi cotado para elas originalmente. E por isso elas têm interesse de alimentar e fortalecer esse indivíduo, já que através dele elas conseguem sugar e receber uma porção maior.